Pai do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez nessa manhã para louvar e bendizer o nome do Senhor. Esse canal tem como objetivo, o objetivo principal é manter a comunhão da igreja local, os assuntos da igreja local, para a gente poder não sair da nossa direção, da nossa meta. Esse é o propósito da gente estar nesse canal. Agradeço a Valnice, que fez o canal para a gente. Agradeço a Esther, que tem me ajudado, tem sido assim a minha YouTube, a Fatinha, que tem me emprestado o celular dela, que é um celular bom. Então eu quero agradecer aos irmãos, amém? E queremos iniciar o nosso culto nessa manhã. Infelizmente nós não temos a parte do louvor ainda, mas certamente vamos colocar, de repente até antes da gente colocar essa mensagem no ar, a gente botar um louvor aí. Não sei como fazer isso, mas certamente nós vamos conseguir, amém? Para não ficar um vazio, E eu quero dividir um texto da palavra de Deus com os irmãos, que está no livro de Mateus, capítulo 24. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: dize-me quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por essa manhã, a Deus, diante da tua igreja, diante da tua presença. Queremos te agradecer por tudo, Senhor, pelo dom da vida, pela salvação e pela tua palavra. Tua palavra que é maravilhosa para as nossas vidas. Venha falar ao coração do teu povo nessa manhã. Venha dar direção, Senhor, da verdadeira profecia que é a tua palavra, aos nossos corações. Abençoa nessa manhã, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vou procurar, se não ser prolongar muito as mensagens, que na verdade eu teria que ler esses dois capítulos aqui, 24 e o 25, e praticamente todos esses capítulos eles falam, dos acontecimentos da volta de Cristo, O que mais nós temos visto e nós vamos ver nesses últimos dias, são pessoas, de todos os credos, não só cristãos, todos os credos, tendo uma receita, uma explicação para os acontecimentos desses dias. Quando o avião bateu lá nos Estados Unidos nas duas torres gêmeas, o que apareceu de gente falando de textos bíblicos, profecias que haviam, pessoas tinham falado, os acontecimentos anteriores, e não é diferente. Nesses dias o que mais nós vamos ouvir, é alguém falando, alguém dando uma receita do que está acontecendo, A Esther acho que quer dar uma pausa aqui, dá uma pausa aí, Esther. Um dos sinais dos últimos tempos, Jesus deixou claro,
Um dos sinais que ele deixou claro dos últimos dias é que surgiriam muitos falsos profetas, né? Desde aquela época, imagina até os dias de hoje, aproximadamente 2000 anos, ele nos alertou a igreja: tenham cuidado com os falsos profetas, né? Com os falsos mensageiros. E o perigo disso tudo é que esses profetas, esses que vão entregar as receitas, né, vão conseguir enganar muitos. E também o perigo está aí. Eles vão falar em nome do Senhor. Você pode ver aí no versículo 5. Eles vão dizer: eu sou o Cristo. Naquela época, né, aproximadamente 70 anos antes de Cristo, muitos rebeldes surgiram, nacionalistas, né, usurpando o nome de Jesus, né, usando o nome de Jesus, né, falando em nome de Jesus. Jesus disse que tais homens iriam enganar a muitos, até mesmo os eleitos, se possível for. Por isso que nós temos que estar alerta. No versículo 20. Ai, meu Deus. Parou, Esther? Deu tempo. Amém? Aconteceu um imprevisto aqui, nós tivemos que dar uma paradinha aqui, uma pausa, mas tudo bem. Falei que iria acontecer alguns problemas, mas... Amém? Então, Jesus disse que tais homens iriam enganar muitos. A gente vê isso aí no versículo 24, no capítulo 24, versículo 5, na parte B. Jesus disse também, né, que a igreja, os seus discípulos, não deveriam ficar, você vê aí no versículo 6, né, assustados. É profecia para tudo quanto é lado. É gente botando coisa para tudo quanto é lado na internet. Muita gente sem direção, muita gente dando ouvidos, bebendo águas de fontes que não são fontes verdadeiras, que não são fontes cristalinas. E muitos vão se aproveitar desse momento. Então nós temos que tomar cuidado do que nós ouvimos, do que nós postamos e do que nós falamos, né? Então vai surgir muitos falsos profetas anunciando, profetizando, né, usando o nome do Senhor. Ah, pastor, mas estão usando o nome de Jesus. Não quer dizer nada. Jesus falou: cuidado, não é porque está usando o meu nome que é da minha parte, né? A palavra de Deus, sim. O Evangelho, né? A palavra de Deus, o Evangelho, sim, ele mostra à igreja o caminho certo. Ela é suficiente para mostrar, né, o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer. Ah, pastor, eu quero saber, eu quero ver. Os discípulos também queriam sinais, queriam ver alguma coisa, né? Mas Jesus não estava falando de sinais, Jesus estava falando: cuidado com os falsos profetas, as falsas profecias, porque a nossa segurança está no Evangelho. Você vê aí do versículo 14, do capítulo 24, e será pregado este Evangelho do reino para o mundo. O Evangelho é suficiente para falar. O Evangelho é suficiente para anunciar o que Deus está fazendo, o que Ele já fez e o que Ele vai fazer na vida da igreja. Quem dita as regras da igreja não são profecias estranhas. O que dita a regra para a igreja é o Evangelho, irmãos. É a palavra de Deus, né? Ela sim, né, no capítulo 24, versículo 14, ela sim que seria anunciada a todas as nações. Jesus disse no versículo 32, né, para que a gente possa aprender, né, nós não lemos aqui, mas se você for depois ler aí, porque é muito grande esses capítulos,
aprender com a parábola da figueira, aprender com a parábola do servo mau, aprender com as 10 virgens, dos talentos. Esse sim é o Evangelho que nos dá o sinal, que nos mostra a direção de Deus, a direção do caminho do Senhor, né? São coisas aparentemente simples, que a gente não precisa ficar especulando, a gente não precisa ficar, é isso, é aquilo, fulano falou isso, fulano ficou falando aquilo. Jesus disse, né, que no versículo 35, que vai passar o céu e a terra, mas a palavra dele não passará, a palavra dele permanece, a palavra dele é que nos dá direção, a palavra dele é que nos mostra o caminho, né? A Bíblia é suficiente para nos mostrar o caminho. Só há verdadeiro crédito na palavra de Deus. Só podemos confiar com segurança na palavra de Deus. Ela sim, nós podemos confiar com todo o nosso coração. O sinal da volta de Jesus será como nos dias de Noé. Ele diz aí a partir do versículo de número 37 ao 39. Jesus disse que mostra na palavra dele que a sua volta seria como nos dias de Noé. As pessoas davam-se em casamento, festa, carnaval. As pessoas não se importavam com a volta dele. Assim foi os dias de Noé. Até que Noé e sua família entrou na arca e veio o juízo de Deus, que foi o dilúvio, e matou todo ser vivente sobre a face da terra. Porque aquele povo não ouviu o que Noé pregava. Se você for lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, você vai ver que durante o tempo em que Noé estava construindo a arca, ele anunciava que Deus iria levar o juízo sobre aquele mundo que havia se corrompido, né? Haviam se perdidos, os filhos de Deus tinham se desviados, né? E Deus iria trazer um juízo. Então Noé entra na arca e Deus salva a família dele. Jesus disse que os nossos dias de hoje seria como os dias de Noé. O que Jesus está querendo dizer? Né? O que esse capítulo 24 e 25 nos alerta? Não são os sinais, mas sim em você que se diz cristão, se manter fiel. Em você que se diz ser um discípulo de Cristo, se manter fiel. Esta é a mensagem da palavra de Deus. Não é a gente ficar procurando sinais. Não é a gente ficar correndo atrás de profetas. Não é a gente ficar indo para lá e para cá, postando um montão de coisa que a gente não sabe nem se é verdade ou se nem tem base da palavra de Deus. Mas sim, confiar na palavra de Deus. Jesus disse para a gente ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. A gente tem que vigiar e se guardar. As profecias, elas devem nos preparar, sim, e nos alertar para a volta de Jesus. Esse é os objetivos, preparar a igreja para o arrebatamento, preparar a igreja para se encontrar com o Senhor, se alegrar, né? Deus irá guardar os seus servos vigilantes, que aprende com as simples figueiras. Não precisa ficar correndo atrás de sinais. Não precisa querendo saber o que está acontecendo, que é isso, que é aquilo. As profecias nos ensinam para que a gente fique preparado para a volta do Senhor. Não ficar dando ouvido a todo mundo que se diz profetas. Não ficar dando ouvido a tudo que se diz no nome de Jesus, mas ficar voltado para a palavra do Senhor. Como servo vigilante, como as 10 virgens prudentes, e como aqueles que o Senhor confiou os talentos para que a gente pudesse, né, preservar esses talentos. As manifestações do que está acontecendo no mundo inteiro, ou então quase todo mundo, essas manifestações, elas servem para que os homens venham
se arrepender dos seus pecados e se volte para Deus. Para que a igreja volte a ser noiva, para que a igreja volte a ser o que ela tem que ser, a noiva de Cristo. O sal da terra, a luz do mundo. Aqueles que testemunham a volta do Senhor. É um alerta geral, não só para as pessoas lá de fora, não, mas também para nós, pastores, bispos, diáconos, obreiros, membros, todo o corpo de Cristo. Não é só um alerta para um, é um alerta para todos. Né? Para quê? Para que a gente se mantenha fiel. Fidelidade ao Senhor. Agora nós vamos ver quem são os fiéis à palavra de Deus. Aqueles que se submetem às Escrituras Sagradas. Quer dizer, para que a igreja deve se preparar à volta do Senhor. A volta do nosso Senhor. Que você vê aí no capítulo 24, do 39 até o versículo 44, né? Nos mostra, né, Jesus falando muito da sua volta. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar o seu povo. Nós temos que nos manter como uma noiva virgem, mas também prudente, que mantenha o seu azeite na lamparina, mantenha o seu azeite na lamparina. Jesus garantiu que os seus discípulos, pela sua palavra, né, ele garantiu, né, que iria preservar os seus discípulos. Amém, irmãos? Estamos encerrando aqui, o nosso tempo é curto, mas eu deixo esse lembrete para os irmãos. Não precisamos ficar correndo atrás de profecias humanas. Estamos chegando ao final aqui, né, que o nosso coração, né, esteja pulsando pela palavra de Deus, né, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quero dizer aos irmãos, a todos os irmãos, principalmente os de risco aí, de pegar essa gripe aí, irmã Dina, irmã Lourdes, minha irmã Solange, né, para que venham se guardar. Fiquem em casa. Eu já estou com a minha família praticamente 2 semanas. Estamos obedecendo para não se sacrificar. Né? Que Deus possa nos abençoar. Tenha um bom domingo. Logo mais estaremos de volta, se Deus quiser, no nosso canal aí na YouTube. Um beijo, um abraço a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.